Então vamos então para a propaganda eleitoral em templos religiosos. Como eu disse, a fundamentação legal na Lei 9.504/97, artigo 37, resolução 23.610 do TSE. Eu sou Franklin Lobato Prado, promotor de justiça, promotor eleitoral, mestre em ciências jurídico-políticas pela Universidade de Coimbra, doutor em governança global, Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Vamos passando então o próximo slide. O que se pode então entender, Dr. Franklin, por templos religiosos? Bom, meus amigos, os templos religiosos são espaços locais, edifícios e assemelhados em ambientes fechados ou abertos, destinados a reuniões em regras de caráter religioso. Nesses locais também, vamos passando, podem ter reuniões, fóruns, eventos, seminários. Passa então o slide, por gentileza. Sem conotação espiritual ou religiosa. São exemplos de templos religiosos, então, as igrejas evangélicas, as igrejas católicas, as igrejas protestantes, mesquitas, santuários, terreiros, sinagogas, casas de oração, dentre outras. Então, vamos falar, então, que a propaganda eleitoral é terminantemente proibida nesses templos religiosos. Vamos passando, então. Bom, então a legislação eleitoral veda expressamente receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro. Doutor Franklin, mas eu vi o pastor recebendo dinheiro para propaganda eleitoral, ou eu vi um meio de publicidade ou qualquer espécie dentro da igreja divulgando o nome de um candidato. Esse tipo de trabalho é ilegal, porque a legislação veda qualquer recebimento, doação de dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa jurídica, dentre as quais estão as entidades religiosas. Vamos passando aí, por gentileza, o próximo slide, bem rapidamente. Mas, doutor Franklin, a violação dessa norma pode caracterizar algum ilícito? Se, por acaso, na igreja evangélica eu estou, então, distribuindo santinho, eu estou fazendo divulgação de um candidato, esse tipo de trabalho, ele pode caracterizar o ilícito do artigo 30A da Lei 9.504, que diz: consistir na violação de regra relativa à arrecadação e aos gastos de recurso, cuja sanção é a negativa de outorga ou cassação do diploma, se expedido, bem como pode caracterizar abuso do poder econômico. Então, a igreja pode ser responsabilizada por abuso do poder econômico, sendo inclusive objeto de uma AIJE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, conforme a gravidade do caso. Portanto, as entidades religiosas, como qualquer outra pessoa jurídica, não podem despender recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro para custear qualquer tipo de propaganda eleitoral. Mas, doutor Franklin, eu soube que uma igreja, um templo religioso, está, então, despendendo dinheiro. Você deve, então, bater a foto, filmar e fazer uma denúncia ao Ministério Público Eleitoral. E qual é, doutor Franklin, o tratamento dado pela legislação aos templos religiosos em relação à propaganda eleitoral? Vamos passando. Para fins de propaganda eleitoral, são considerados os templos religiosos de bens de uso comum, mesmo que de propriedade particular. Atenção, mesmo que a igreja seja uma propriedade particular, ela não poderá veicular propaganda eleitoral, não poderá divulgar propaganda de candidato, não poderá distribuir santinho, não poderá distribuir camisa, mesmo que de propriedade particular, pois eles são abertos à população, motivo pelo qual é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral de qualquer natureza. Passando. Como, por exemplo, olha aí, doutor, mas eu vi o pastor distribuindo cartaz, eu vi o padre colocando adesivo, eu vi o monsenhor lá distribuindo material impresso, bem como pichou lá o número do candidato, fez a inscrição de tinta, exposição de placas, estandartes,
faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. Claro que esse tipo de conduta é propaganda eleitoral e ele pode ser objeto de uma ação de investigação judicial eleitoral. Mas quando é necessária a intervenção da Justiça Eleitoral? Meu amigo, minha amiga, você que está aí ouvindo a nossa live através do TN Brasil TV, você tem que saber que, quando necessária, você pode bater a foto, você pode fazer a filmagem e pedir a intervenção da Justiça Eleitoral de ofício ou mediante provocação do Ministério Público Eleitoral, que deve ocorrer com todas as cautelas necessárias e especialmente em razão do direito fundamental à liberdade religiosa de crença. O que significa dizer, eu posso exercer o poder de polícia em tempos religiosos? Claro, mas a gente vai deixar para a segunda parte da aula. A gente pode abrir para pergunta. Você que está aí, o Caio está dando aqui a boa noite. Eu não sei se tem alguma pergunta, vamos aguardar.